Olá, Pepecasters! Boa tarde! Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast, dessa vez sobre um tema muito falado, muito legal, sobre fisioterapia pélvica. Meu nome é Helena Albuquerque, vulgo Helena Morena, e bora começar! Então, hoje a gente está com uma fisioterapeuta pélvica muito amiga nossa, que chama Cristine Costa. Família até, né? Família, né? Exatamente. Exato. Cristine, então, a gente quer saber um pouco de você, como que você se interessou pela fisioterapia e depois pela fisioterapia pélvica, onde você nasceu, como que foi um pouco da sua vida, Sua o prima resto de preferida. tudo. A gente também gostaria de Pois é. saber. Nota-se que é uma cara de uma focinho da outra, É né, muito gente? É parecido. muito Muito parecido, parecido. realmente. Quem que foi adotada aí? Porque alguém não é da família. A Cristine, óbvio. Foi achada no lixo. Foi. Foi, O gente. gatinho miou, aí a mãe dela chegou lá e quando viu, ela tava Ai, embrulhada. tá vendo, né, gente? É uma fofa essa minha prima. É uma gatinha. É uma mesmo. gatinha. Bom, vamos lá. Eu me interessei pela fisioterapia depois que eu comecei jornalismo e não deu certo. A verdade é essa, Olha só, gente. foi totalmente uma área diferente. Foi. A Aí Cris foi que nem eu, tinha várias opções. tinha entendeu? várias opções ali, gente. O meu fazia toda psicologia, psiquiatria. Nananana. E aí, nessa confusão, e agora o que que eu faço? Fui influenciado pelo meu pai. Faz alguma coisa da área da saúde, não sei o quê. E aí tinha uma amiga minha que estava fazendo fisioterapia na época. Eu fui acompanhá-la numa sessão de fisioterapia. E achei muito interessante e resolvi que era aquilo que eu ia fazer. Bom, aí tá, entrei na faculdade, e quando eu estava assim no último período, né, nos últimos períodos, que eu tive mais contato com o estágio, eu fazia estágio, né, primeiro, deixa eu me explicar, né, eu sou formada em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, e o nosso hospital escola era também uma maternidade, então nos meus últimos períodos eu tive muito contato com mulheres, todas as faixas etárias, grávidas, idosas, enfim, mulheres de todos os tipos. E dentro da faculdade eu trabalhei com grávidas, para preparar para o parto e no pós-parto, com mulheres incontinentes. E, inclusive, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre incontinência urinária em mulheres. Na época, eu estava procurando uma relação da lombalgia, né, com incontinência urinária. E não foi tão relevante, mas outros fatores, por exemplo, a incontinência urinária era mais incidente num grupo, menos incidente em outros. Então, foi assim que eu migrei. Mas quando eu me formei, eu não fui de cara para trabalhar com a saúde da mulher, não. Fiz fisioterapia respiratória e depois, agora, né, mais para frente, muita coisa que eu aprendi na fisioterapia respiratória, eu utilizo agora tratando mulheres com incontinência urinária, com dor pélvica, com tudo. Então, uma coisa acabou Levando a Puxando, outra, né? né? puxando, foi Puxando. casando. Não saí da fisioterapia hospitalar, comecei a trabalhar com postura, muita posturologia e pilates e outras técnicas e olha lá, mais uma vez, postura, dor pélvica, incontinência, tudo casando. Então, todas as formações que eu fiz até hoje contribuíram para eu chegar aonde eu cheguei, né? Que é começar a me voltar a trabalhar mais com a saúde da mulher. Entendemos. E vamos começar então. E o assoalho pélvico, o que que ele é, o que ele come, onde ele vive, como que a gente pode definir? Porque todo mundo tem dúvida, né? Hoje estão falando muito dele, mas a gente não consegue definir muito bem o que que é, né? Então, o assoalho pélvico é uma cavidade, né, que a gente tem, né, homens e mulheres têm, que é onde ficam alguns órgãos, tipo bexiga, o nosso órgão sexual, né, intestino. Uhum. Nós mulheres, o nosso assoalho pélvico, ele é aberto, o do homem é mais fechadinho. Então, o nosso, por ser aberto, ele já tem uma predisposição, né, a ter mais disfunções do que o do homem.
não necessariamente o homem também não vai ter, né? Exatamente. Lembra? É como se o assoalho pélvico ele sustentasse, Ele né? sustenta, Os órgãos da cavidade exatamente. abdominal, E aí né? fica tudo lá bonitinho, Aquela bolsinha encaixadinho. bonitinha ali, É, né? São vários encaixadinho. músculos, né? Quando E- tá tudo certo, fica bonitinho, né? Pra Exatamente. gente saber identificar os ossos aqui que sustentam, porque assim, sustentam a pelve, né? Uhum. Por exemplo, as mulheres, né, que estão escutando a gente, tem até o vídeo também. Uhum. Aqui, ó, perto da nossa vulva, aqui um pouquinho mais pra cima, é esse ossinho, né, que faz É o parte, ossinho da pelve. né? O que é a sínfise púbica ali, Sínfise né? púbica, Aqui exatamente. atrás também, se ela for colocando a mão quase chegando no eu vou botando a mão junto aqui, né? Quase botando também É o cóccix, ossinho do sacro, cóccix, né? Então, assim, só exatamente. pra elas entenderem, né, quais são os A ossos. famosa Isso. bacia, Não, né? mas que agora É, eu vou a ser ba- sincera com você. é a Até bacia. hoje eu não sei qual que é o ilho e qual que é o isquio, gente. Confunde, Eu né? tentei Não, decorar não, na O isquio, faculdade. esse é fácil. O ilho é o que aponta pra frente. Esse ossão que a Esse gente tem que vê levantar aqui, aqui ó. e fazer, né, gente? É, isso Tá aqui, aqui, ó. ó. Esse que é o ossão aqui, Ah, esse é ó. o fácil ilho. identificar. E o isquio é aquele que quando você senta, você sente um Ah. ossinho. Você senta, e você senta em cima do ossinho. Não é vou isso aí. esquecer mais, que eu fiz Exatamente. vários esquemas. E aí, no caso, os músculos se inserem nesses ossos, né? Isso, Pra vai. sustentar. Como se fosse um tapetinho mesmo Aham, ali. uma sustenta. rede, né? Igual uma É. rede uma rede pregada Aí vai ser os nas árvores, por músculos, exemplo. os Como se- tendões, os Se ligasse, tipo, ligamentos. um osso ao outro, né? É, Tipo assim, da bacia e exatamente. faz uma Os redinha tendões, lá. os ligamentos e a fáscia fazem essa. Mas E assim, só assim, ver a importância, né, que você estava falando dos órgãos. O assoalho pélvico atua na função intestinal, Sim. na urinária, na sexual, no parto e pós-parto. Então, assim, é muito importante, né? Não, É mas uma região aí muito que eu rica, queria né? perguntar também, que eu acho que tem que ser uma das perguntas introdutórias, você tá falando que ele atua, o assoalho pélvico é importante para isso tudo. O que a fisioterapia pélvica faz? Exatamente. Ah, pois é. Então. É sinônimo de pompoarismo? Polêmica, depois a gente fala. Não é sinônimo. Mas o pompoarismo também pode ser usado como tratamento. Mas, bom, a fisioterapia pélvica, ela atua de várias maneiras, né? A própria fisioterapia em si. Como no assoalho pélvico são músculos, é ligamento, você precisa, quando você tem uma disfunção, ou você precisa de sensibilizar, no caso do vaginismo, por exemplo, ou você precisa fortalecer, que é o caso, por exemplo, de uma incontinência urinária. Então, a gente atua tanto, né, nessa questão da sensibilização, né? Sensibilizar a mulher entender, sentir o que é o assoalho pélvico, a consciência. Sim, porque, por exemplo, eu atendo muitas mulheres idosas e que vêm de É uma o seu maior público, né? Não, que eu Meio a trato de meio. fisioterapia pélvica, o maior público Ah, sim. são as mulheres idosas, porque quando vai chegando ali, passa a menopausa, que começa a incontinência urinária, né? Que é um tabu, um tabuzaço, assim, né? Tem vezes que eu atendo uma senhora, eu sinto o cheiro de urina, pergunto, você tem perda urinária? Nunca tive. Não tenho. Elas se sentem muito mal com isso. Acha que é normal, né? Que Vergonha. vai envelhecer e que vai perder a Tem que urina, e passar é por isso mesmo, né? É. E aí, o que eu vejo dessas mulheres, por exemplo, é que elas não conhecem o próprio corpo. Por quê? Nem nota, na verdade. Não é que nem nota. Primeiro, vem de uma criação onde Conversar falar sobre corpo feminino era um Ainda mais a tabu. parte íntima, A né? Vamos dizer parte assim. íntima era um tabu. Por exemplo, se tocar era um pecado. Porque, gente, qual a melhor maneira de você conhecer o seu corpo? Se tocando, né? É claro, com certeza. Então, para elas é um tabu. Então, eu trabalho muito essa parte de sensibilização. Eu escuto muito assim, nossa, eu nunca percebi, eu não sabia que era assim. Eu falo, olha, essa contração aqui de segurar o xixi. Aí eu falo, segurar o xixi, trava aqui não ou trava consegue. lá atrás. Eu falo assim, não. Prende a respiração. É né? mais Prende lá a embaixo, respiração, segurar o xixi. Uhum. Então, essa parte de sensibilização. E a dessensibilização
é justamente o contrário. É você trabalhar com a pessoa, e aí eu trabalho com pessoas de várias idades, a questão de não ativar o tempo inteiro. Uhum. O Porque tempo às vezes tem aquela inteiro. contratura Relaxar. reflexa, né? Tipo, se a É. pessoa não controla, ela Por contrai. exemplo, mulheres que fazem muita atividade física, Uhum. fit, né? Uhum. Tá lá o tempo inteiro. Contrai, prende o ar, que a gente chama de manobra valsalva, Valsalva, que né? prende o ar, faz força, faz força, faz força. E é duas coisas que podem acontecer, né? Ou desenvolver uma incontinência urinária, ou Uhum. desenvolver um vaginismo de tanto ficar ali contraindo, sabia. contraindo, Também não contraindo. sabia. Também não sabia. E aí você tem que realizar esse trabalho de, às vezes, falar com a mulher pra ela ter consciência do corpo dela, pra depois de um treino desse fazer um tipo de tempo inteiro. relaxamento. E aí que eu volto naquela coisa que eu aprendi da fisioterapia respiratória. Às vezes, só de tratar o padrão respiratório dessas mulheres já melhora. Preciso Você vê fazer como tá muita tudo coisa. interligado, né? A pessoa, Uhum. óbvio, você tem que cuidar da parte muscular, mas a parte respiratória também é muito importante, né? Porque, por exemplo, se você tem um padrão respiratório que é todo torácico, Uhum, você não está utilizando a sua musculatura abdominal, uhum, o que acontece? Fraqueza abdominal, uhum, certo? Uhum. E aí você tá lá fazendo força, tá prendendo tudo aqui, tá travando seu diafragma, uhum. só que lá Exatamente. embaixo tá tudo solto. Uhum. Exatamente. Então, Tem que ter um equilíbrio, Tem né? Pra que ter quem um não sabe ainda, né? A Cris é minha prima, né? Não, Eu sou a ninguém prima notou, preferida dela. Ela ninguém todo dia notou. fala isso pra mim, dá bom dia, prima preferida. Né? Assim que ela conversa comigo. E eu já fiz fisioterapia com ela porque eu tinha uma dor na coluna. Sério? Sério, e a Cris sempre falava, eu tava lá pra dor na coluna, lombalgia, né? Ela assim, Bárbara, toda hora que você faz exercício, você prende a respiração, solta. E eu não percebia, não Uhum. percebi, entendeu? Agora, quando você faz ginástica, Agora eu solto. você percebe, Eu só parando. mas te sensibilizei, não tô foi? brincando, foi. É. Hoje eu Não. sei, até quando eu tô caminhando, eu fico assim, gente, não posso, a respiração Soltar o é ar, importante. né? Eu tenho que respirar, Isso, né? porque é justamente a questão você tem que ter um equilíbrio de pressão, né? Uhum. Tem que ter um equilíbrio da pressão, e a pressão é respiratória errada, ou ela aumenta, né, a flacidez Uhum. abdominal, Sim. e aí tudo lá para baixo junto, porque tudo interligado, né? Do diafragma até o assoalho pélvico, é tudo São interligado. vários músculos. Diafragma é aqui em interligados, né? cima, né? É. Pra É, quem embaixo sabe, das pras costelas meninas, isso. aqui, ó. É porque eu acho que a um gente músculo que pensa ajuda assim, que na o corpo é todo respiração. dividido, né? Cheio de compartimentos. Para estudar, né? Cientificamente, a gente vai por partes, mas ele Não, gente, funciona é tudo- como um A todo, gente não né? aprendeu Muita no outro coisa. episódio que dá endometriose até na cabeça? Exatamente, Tudo junto. gente. É tudo Exatamente. junto e misturado, Ô, né? Cris, e o que chega mais pra você? O que é a maior queixa que você tem, o seu maior público? O maior Maior público procura. é a incontinência urinária mesmo, porque e mulheres idosas, apesar de que sabemos, né, que muitas mulheres jovens têm incontinência Aham. Isso que eu ia te urinária. perguntar agora. E Isso. quais são as causas, assim, que mulheres jovens têm ou estão incontinência urinária. tendo mais? Assim, eu tenho muitas pacientes chegando no meu consultório falando, não, doutora, eu tô perdendo urina, não sei o que E tá muitos jovens, assim, menina de acontecendo. 18, 20 anos, né? Exatamente. Você consegue ver uma causa mais prevalente? Olha, uma causa mais prevalente não, porque na mulher mais jovem Uhum, é mais difícil até de você tratar a incontinência urinária, uhum, porque às vezes ela tem uma boa força abdominal, ela tem até uma certa consciência, né, uhum. do corpo dela, mas tem a perda urinária. O que eu notei, né, mais, são mulheres que praticam corrida, Ai, não Uhum. faz. São que atividades corre- de impacto, É, né? de alto atividades impacto, né? Crossfit, de exato, né, que você falou. crossfit. Eu já ouvi falar que jumping Atividades- é péssimo, né? pro assoalho Não, e pélvico. não só para É o quê? assoalho Eu, pélvico, eu já não, né? consegui deslocar a mandíbula, gente, num jumping. Jumping? Aham, minha mãe Travando, isso. né, o dente E depois assim, ó. caiu. Caiu mesmo, tive que ir Perdendo, pro hospital. É. pra- Que num jumping. isso? Ah, eu falei, Ficou de nunca boca mais. aberta. Você fez tanta força, né, pra Uhum. prender o ar ali, E travou caiu. o dente todo e foi, tá vendo, gente? É. É exatamente. Então, eu noto muito isso, mulheres que estão... E também mulheres que não praticam atividade física.
né? Por exemplo. Sedentarismo também Sedentarismo, Às vezes obesidade, será que não? obesidade. Aumento que você falou, da pressão intraabdominal, né? Outra Sim. coisa que faz aumento dessa pressão intraabdominal é problemas respiratórios, Sim, problemas fumante, respiratórios, tosse crônica, exatamente. né? E por que as idosas têm essa incontinência? É o quê? O enfraquecimento? Colágeno, história O de enfraquecimento, história de parto. Assim, a maioria teve 2, 3 partos, né? Normais. As incontinências mais graves são geralmente, porque nós temos que lembrar, né? Como a outra geração, as mulheres tinham 6, 7, 10, 15 filhos. A gente tem uma tia-avó, né, tia Rosa, que teve 15 filhos, gente. Essa mulher passou metade da vida dela grávida. Mas assim, o fato é o parto, né? A via de parto ou o fato de ter inúmeras gestações? Entendeu? Os dois. Os dois? Os dois. Tem também bastante casos de mulher que fez cesárea, tá? Isso. É isso que eu queria falar, porque assim, como eu faço cirurgia, né, chega as pacientes querendo fazer cirurgia para incontinência urinária. E assim, a fisioterapia pélvica ela é muito aliada, desculpa. Nossa, assim, da cirurgia uroginecológica, porque nem sempre todo mundo tem a indicação. Só que muitas pacientes têm preconceito. Por exemplo, chega muita paciente pós-cesárea, nunca teve parto normal, pós-cesárea com incontinência urinária. E elas querem fazer cirurgia. Eu falei assim, filha, não tem onde eu fazer cirurgia aí. A fisioterapia pélvica vai ser maravilhosa pra você. Só que muitas não acreditam. Você não sabe porque as que chegam em você são as que acreditam, entendeu? Então a gente tem que travar uma luta ali, explicar. Conversar. Agora, olha só, a minha mãe teve 5 partos normais. E aí, apesar de ser cirurgiã, eu sei que cirurgia tem os riscos também, gente. Tipo assim, claro. tudo, antes de tentar a cirurgia, vamos tentar um tratamento que não seja invasivo. Vamos tentar a fisioterapia pélvica. Depois de 5 partos normais, a fisioterapia pélvica foi maravilhosa, entendeu? Não tem incontinência. Porque às vezes fica parecendo assim, fisioterapia é só tipo um paliativo. Não, gente, ela é tratamento. Ela pode curar a incontinência urinária. Né? Isso aí é uma questão que é o seguinte: existe aquele pensamento popular que não, que cirurgia que resolve, que o médico é que sabe. Existe um preconceito, gente, com fisioterapia, não só pélvica, tá? É demais. Não, demais. O povo não entende a o povo não importância, entende. Eu já escutei, assim, eu andando na rua. Fulaninha, tá fazendo fisioterapia? Não, parei, funciona pra nada, entendeu? Mas o que acontece? Aí eu vou entrar numa coisa polêmica aqui. Vou entrar num assunto polêmico. A maioria das pessoas paga plano de saúde, ok? Sim. Certo. E elas vão procurar fazer fisioterapia, o quê? No plano de saúde que cobre, certo? Aí vai para uma clínica, tem muita clínica legal, eu sei. Mas, gente, eu já fiz estágio em clínica. Vai lá, né, o plano de saúde não paga bem o profissional, Com certeza. né? Não paga bem. É porque é quantidade, né? Aí, para pagar, tem que ser quantidade, então tem que ser rotatividade. Às vezes contrata muito estagiário. Eu já fui estagiário um dia, gente. A gente não tem bagagem, às vezes, para tratar casos são que muito são... estáticas, Exatamente. Então, E você precisa de um acompanhamento adequado, né? Não é só falar para a pessoa fazer um exercício e esquecer o paciente eu lá, né? preciso de muito tempo, muita dedicação ali para entender aquele paciente, para entender aquela pessoa, não só, né, meus pacientes de incontinência urinária, e tempo para ficar em cima ali da pessoa. Então, infelizmente, às vezes as pessoas procuram um tratamento e não encontram. E tem outra coisa, né? Porque geralmente em clínica tem muito aparelho terapia, que é para ganhar tempo, né? Então, tira um aparelho e coloca no outro. Eu, Cristine, não gosto muito de trabalhar com técnicas tipo eletroestimulação, por exemplo, num caso tanto de vaginismo como de incontinência urinária, tá? Vou explicar o que é eletroestimulação. Para quem não sabe, insere, né, um Eletrodozinho. eletrodozinho no formato, tipo um formato de OAB,
E esse eletrodo, ele vai fazer o estímulo no caso da incontinência urinária, né? De contrair a pelve e de desensibilizar, né? De descontrair a bexiga. Então, para mulheres que não têm sensibilização nenhuma, e eu já tratei mulher assim, e não sabe, eu falo assim, olha aqui, não consegue. Mulheres idosas, às vezes, né, tem um Alzheimerzinho ali, eu acho super válido, mas no meu dia a dia eu prefiro trabalhar com outras técnicas. Tá? Então, vai essas clínicas, trabalha eletroestimulação, não é uma coisa, é uma coisa complicada. Assim, E é complicado porque você tem que introduzir dentro do canal vaginal da mulher. A mulher que já trava só fazer um preventivo já é uma coisa dificílima. Imagina eu botar lá e só vai sentir um choquinho aí, fulano. Não é uma coisa muito viável, né? Mas a gente tá falando de incontinência urinária, a gente tem que lembrar também que tem duas incontinências, né? Que é a de esforço, que é quando a mulher tosse, espirra e tem aquela perda. Faz jumping. E a de urgência, né? Que é quando a mulher, se ela tem vontade de fazer xixi, ela tem que sair correndo pro banheiro, senão ela vai fazer xixi na roupa. E a fisioterapia, ela consegue... Porque assim, também eu acho que tem um conceito de que a incontinência urinária de urgência é só medicamento. Mas eu acho que a fisioterapia pélvica também consegue atuar, né? O medicamento, ele é um aliado no seguinte, assim, para poder trazer alívio para aquela mulher, né? Para ela não perder tanta urina, né? Mas a longo prazo não vai funcionar. No caso da incontinência urinária de urgência, é o caso que eu já falei, né? Da dessensibilização do assoalho pélvico daquela mulher. Ela não entende o que é uma contração de segurar o xixi. E tem muita as pacientes assim, nossa, eu já vou chegando em casa, já vou sentindo muita vontade de fazer xixi, não consigo segurar. Sabe o que é? Né? São os gatilhos, né? Isso. Ela chegar em casa já é um gatilho, que ela sabe que tem banheiro perto, então já desperta já a vontade. Barulho de água é outro gatilho, exatamente, né? As situações que... É porque ela pensa assim, nossa, eu vou perder... Ela já fica assim, vou perder urina, vou perder urina, vou perder urina. E acaba perdendo E acaba perdendo, mas também assim... É tudo, gente, às vezes tem ali uma fraqueza abdominal muito grande, né? Uma flacidez mesmo abdominal. E sabemos, né, que com isso, e essa coisa de não entender o que é o assoalho pélvico, para que ele funciona. Não entender como que eu seguro o xixi. Mas como que eu escuto isso demais, mas como que eu faço isso? Uma coisa que às vezes pra gente é tão natural, né? Nossa, eu segurei aqui. Tem mulher que não sabe, não entende. Exatamente. E falando, né? Vão falando de outras tem coisas, muito assunto puxando um ainda, pouco pra minha área. E vaginismo, né? Que, resumidamente, é aquela contratura, né? Muitas vezes inconsciente. Músculos, né? Vai atrapalhar muito a relação sexual. Muitas mulheres não conseguem ter relação com penetração, seja com pênis ou com vibrador. Mas também não vão conseguir fazer um preventivo. Não vão conseguir usar um OB, né? Que nem você falou, fica difícil até pra gente examinar. Porque a região ali é muito, como fala, tensa. E às vezes elas sentem até dor, né? Porque contrai tanto que dói. Como que a fisioterapia pélvica pode ajudar nessas situações? Primeiro vamos falar um pouco do vaginismo, né? Então, vaginismo é a superativação do assoalho pélvico, né? Da vagina, né? Da contração do canal vaginal. E tem dois tipos, né? Tem o tipo 1, que é aquela mulher que logo no início... Na primeira relação, ela já sente muita dor. E tem aquela, que é o tipo 2, que ela já teve e tal, e num determinado momento ela já não consegue mais ter penetração, né? Então, isso está associado muito com tabu. Por exemplo, vou citar um exemplo. Eu tinha uma amiga, quando a gente era adolescente, assim, que ela tinha na cabeça dela que ela tinha que perder a virgindade dela com 18 anos. Ela tinha um namorado, acabou que rolou com ela com 17 anos. Ela, muita dor, não conseguia ter relação sexual. E ela descobriu na terapia, que é um grande aliado, né, no caso do vaginismo também,
que essa dor que ela sentia, dessa superativação, né, da musculatura pélvica dela, era porque ela não seguiu o plano de perder a virgindade com 18 anos. Uhum. Perdeu com 17. Então, Como que é muito psicológico Essa também, questão né? sexual é muito traumas, né? Exatamente. Isso. Muitas A gente mulheres tem que às vezes, assim, saber abordar que mesmo, não né? tenho desejo, ou não consigo ter um orgasmo. Quando a gente vê, é muito tabu, falta de educação sexual, ou uma educação sexual que foi passada de uma maneira muito repressora, opressora, né? Tipo assim, não, está abusos errado. na infância, né? Uhum. Abusos sexuais, né? Principalmente na infância, e a mulher cresce, né? Com esse trauma. E às vezes ela nem entende que ela passa, né? Eu tenho um caso de uma moça, né? Que ela sentia dor, ela não sentia prazer. E aí, no caso dela, eu ali conversando com ela, né? E aí eu tava fazendo um tratamento assim para liberar a face. Olha que coisa, né? Uma técnica que chama Move Flow, que eu uso muito também para usar para ajudar a sensibilizar, né? E o que é fáscia? Só pra A gente... fáscia, pois é, a fáscia. Vamos chegar lá. Vou falar, senão vou me perder aqui. Mas Combinado. eu fazendo esse trabalho, né? Ela tava com uma dor lombar, não era uma dor pélvica. E aí eu fazendo o trabalho ali, começando, né? Não sei o que, olha, você fica o tempo todo aqui travada e tal. E ela começou a chorar. E aí ela veio na memória dela esse abuso que ela tinha sofrido. E aí eu falei, olha, agora você tem que procurar um psicólogo, né? Pra tratar Então, isso. assim como eu falei que os fisioterapeutas são nossos parceiros, psicólogos também são parceiraços, né? Nossa, É demais super. Super. Não só no vaginismo, é importantíssimo. Tem que estar. É uma equipe multidisciplinar, né? No caso da incontinência urinária também, porque a incontinência urinária, a gente sabe, traz muitos danos para A autoestima psicológica. dela A vai lá parte embaixo, social, né? O vergonha. medo da pessoa sentir o Dar cheiro. problema. o Isso estigma, aí, né? Com relacionamento. Eu já vi paciente que usava fralda, velho, de Que medo não de perder, de conseguia. molhar, né? E a aí, roupa. a pergunta é essa, né? Como que a fisioterapia atua? Primeiro, para tentar entender, a gente precisa tentar entender qual que é o gatilho daquilo dali e de sensibilizar aquele assoalho pélvico, ela entender que ela não precisa ficar o tempo todo contraindo ali. Eu gosto muito de trabalhar, igual eu estava falando dessa técnica, né, do Move Flow, porque ali ela tem, a pessoa tem que estar concentrada, ela tem que sentir o movimento que ela está fazendo, ela tem que entender o corpo dela, trabalha muito a respiração. E eu mesma, quando estava fazendo o curso, eu fui uma, gente, que desabei a chorar. Justamente porque quando você trabalha, esse é o valor da face. Quando você trabalha com a face, você está trabalhando com a coisa mais, assim, emocional do seu corpo, né? A face, ela é muito emocional. Por exemplo, você travou aqui, tá tensa, você trava aqui, você tá travando só músculo? Não. Primeiramente, você tá travando somente a sua face. Então, muitas vezes, eu trato dores de qualquer tipo, só liberando a face. E aí, para as pacientes entenderem, a face seria, assim, aquela membrana de inserção do músculo, assim. Fica ali por cima Que dele. envolve, né? Por exemplo, eu gosto de dar aquele exemplo que você pega a carne, né? Aí Quando você vê compra aquele a carne, branquinho, aí né? tem aquela película gelatinosazinha ali em cima, que todo mundo acha que é gordura. Aquilo dali é a face. Que é basicamente água e colágeno. Parece que é um trem bobinho, né? Mas faz muita mas diferença. tem muita Mas ela importância, envolve todo o nosso corpo. Toda Então, se musculatura, você né? trava, se sua face ela tensiona ali no pé, vai tensionar o seu joelho. E como a gente está nessa tudo esfera interligado. sexual, pensar também, a gente falou do vaginismo, pensar na vulvodínia, né? Vocês também atuam dessa forma, pacientes que sentem muita dispaurenia, que é a dor na relação, vulvodínia, que é a dor, né,
na vulva também. O mecanismo é mais ou menos o mesmo de tratamento? Olha, também, porque ambas estão relacionadas também a isso. Alterações emocionais, Alterações traumas, emocionais, né? Tem também, a gente não pode esquecer que tem também alterações fisiológicas, né? Uma mulher que tem Claro. uma vulva maior ali, né, que tá mais sofrendo impacto, às vezes até com roupa, né? Tem isso aí também. Mas na maioria das vezes Sim. é de ordem psicológica, traumática, um parceiro abusivo. Sim. Tem que investigar Doenças tudo, né? infecciosas também Podem podem causar, né? A Então tem que ter endometriose uma que a gente investigação. falou, A né? endometriose, pois é, a endometriose. Aí na endometriose, trabalhar a face, trabalhar a liberação muscular é muito importante, né? No podcast que vocês fizeram sobre endometriose, e falou que é muito a parte de intestino, ali tem gera uma aderência tecidual muito grande. Exatamente. E ali causa muita dor. Então, eu mesma já diagnostiquei uma amiga minha, disse, não tem lógica você ser tão travada assim, né? Você ter tanta Existe dor outra assim. coisa aí, E sabe o Outra que eu por acho? trás, Você né? falou assim, também tem a causa orgânica, no caso a endometriose. Aí a paciente começa a ter relação, aí começa a sentir muita dor. E aí, eu acho que já vai desenvolvendo, talvez, uma coisa inconsciente também, já começa a travar talvez uma toda, aí já começa a contratura piorar maior. ainda Não, mais sabe o a que eu situação, escutei? né? Tem algumas mulheres que operam de endometriose e tudo, mas continua sentindo a dor. Porque É. toda aquela região lá já ficou sensibilizada com a dor. Não é nem Então, sensibilizada, ficou com aderência mesmo. Aderência tecidual é uma coisa que gera muita dor. E E se é você difícil não demais, for né? liberar, no caso da aderência tecidual, imagina, visceral, é mais difícil ainda de ser tratada. E aí, a gente tenta tratar com sensibilização, com a fisioterapia. A osteopatia ajuda muito nisso. Como que é a osteopatia? A osteopatia, ela trabalha liberação articular, liberação visceral através de manobras, né? Então, por exemplo, aquele crack, está lá, né? está Falar lá, que que está não na é minha todo coluna mundo aí, pode por fazer, favor. viu, gente? Não, tem que pelo ser amor com de pessoa que Deus. entende muito, Aquela né? pessoa que tá lá na academia, aí chega o cara, não, eu sei estar, não, cara, você Sabe não não. sabe, por favor, não faça isso. Aham. E aí, mas não é só articular. A osteopatia trabalha muito com a liberação visceral também. Então, é um grande aliado da osteopatia. A osteopatia no Brasil é só um fisioterapeuta que pode fazer o curso, né? São 3 anos, geralmente. Né? É como se fosse uma outra faculdade. Na França, por exemplo, você faz uma faculdade de osteopatia. Você tem que fazer exatamente. Você tem que fazer a fisioterapia e depois fazer mais 5 anos de osteopatia. Nossa. Não. Então, é uma coisa muito séria. rico, né? A osteopatia é uma coisa séria. Não é... Tem que ser um Então, ela profissional. ajuda mais nessa questão da dor pélvica crônica? Em casos de aderência tecidual, sim. No caso, por exemplo, da endometriose, Ajuda é muito. perfeito, né? Só porque a gente tá indo Cirurgia pra outra... também de cesárea, só para cesárea. tá. Qualquer cirurgia, qualquer mulher que faça cirurgia, por exemplo, retirou o útero, vai ter aderência tecidual. porque legal, eu não cicatrização ali, sabia. né? Gente, Não, eu sabia que dava aderência, eu não sabia que ajudava a fisioterapia dessa forma. A fisioterapia pélvica ajuda nessa forma também, porque mais pra frente, principalmente se for uma mulher jovem, essa aderência tecidual que gerou dessa cirurgia Vai ocasionar algum problema, ocasionar né? Pode alguma ocasionar algum coisinha. problema. Ô, gente, e sobre a fisioterapia perinatal, na gestação, falar um pouquinho do durante o parto e pré-natal? pós-parto, né? Agora pois puxando sardinha para o meu lado. Eu tô doida pra perguntar disso também, mas só não esquecer de uma coisa que a gente não falou da questão sexual, os flatos vaginais também, né? Só pra explicar que verdade. pode ajudar, né?
Principalmente quando muda de posição, né? Tipo assim, Flatos, durante a no mesma caso, relação. quando Muitas solta... mulheres têm O vergonha. pum vaginal, É. fala, flatos tá muito chique, é o pum Então, vaginal. isso aí, o que ajuda muito, Ah. além, né, de ter um assoalho pélvico, né, íntegro, pompoarismo, gente. Ah. Eu vou falar, nós vamos falar daqui a pouco. Não, mas a gente Eu- tem que falar, porque o nosso tempo tá acabando. Exatamente. E a gente já tem que ir pra parte do parto. É, E as tá. perguntas, é muita coisa pra É muita falar. coisa, gente, é muita É. coisa. Vou Bom, falar. pompoarismo. O pompoarismo, né, ele foi criado ali Na Ásia. Na Ásia, Uhum. mas não tem um consenso de onde ele veio. É porque ele é uma técnica milenar, né? Milenar, Já agora que ela tá é. mais famosa, porque teve Sim. aqueles vídeos de despedida de solteiro que mostrava as mulheres soltando bolinha de gude pela vagina, mas assim, Só que aí é uma arte tinha um milenar, preconceito de que era, não, é só mulher da vida que faz ali naqueles shows. Não, não é, gente. É um excelente aliado para fortalecer assoalho pélvico. E é uma coisa ali que você controla. Não tem um estímulo elétrico igual é com a eletroestimulação. Ajuda muito a consciência corporal, são né? uns exercícios mais fáceis. Tipo assim, não, a gente tá aqui sentada. Finge que você tá segurando um pum. Uhum. Aí conta, né, 4 minutos. E só, que é o famoso aperta e solta, né? São exercícios práticos, Quero né? saber qual Mas não é vocês só aqui que eu isso, contei Não, pra é Perereca um agora. exemplo, não é só Não, isso. tô A gente chama perguntando, porque eu não sei sobre arte pompoarismo. milenar. É, eu também sei muito pouco. Não, é E ele pode ser É o feito de de várias sugar. formas, com aquelas bolinhas. Sim. Tem outras coisas Tem que as podem ser bolinhas utilizadas, tailandesas, né? Tem as Então. bolinhas tailandesas, até você pode colocar o seu dedo. Você com o seu dedo. Apertar. Olha só, bom saber. É só a consciência mesmo do apertar e soltar. E isso o fisioterapeuta Já tô ajuda. perguntar, né? já tô aqui Helena, fazendo. loira, Não, né? é quem Você tá está raciocinando. acompanhando a perereca agora? Nossa, eu já tô Todo mundo aqui aqui, ó. raciocinando. Aperta e solta. é. E tem um aperta e Mas é solta porque eu sugar. fiquei muito curiosa, que eu comentei com a Bárbara, já comentei com a Cris também. Uma pessoa comentou comigo que faz pompoarismo e durante relação que ela controla e que ela tem 5, 6 orgasmos durante a relação dela porque ela faz o pompoarismo. Mas como que... Tipo assim, isso aqui que eu a gente acho tá isso. contra... Não, se você pode ter 5, 6 orgasmos numa relação, não precisa fazer o pompoarismo Não, mas pra se isso. fez orgasmo com Mas, assim, penetração... quando você tem um bom Pode, controle... mas pode, gente. Quando você tem um bom controle, você vai conseguir. Pode eu explicar Porque não um vai... pompoarismo que eu quero dizer, Pode. entendeu? Não, claro. Não, mas não só com o pompoarismo, com a sua consciência corporal você já Ah, consegue isso, sim. entendeu? É, né? Porque, na verdade, o que a sua colega aí falou pra você é que como ela aprendeu a contrair, ela aumenta o quê? O atrito na hora da relação Aí sexual. a gente vai cair lá pro clítoris mesmo, né? Talvez o atrito Não? E pelo próprio... Porque é na penetração, Não, o eu acho, né? atrito, né, do pênis com a vagina, né? É. Tipo assim... A coisa Aí- dela... Ah, E tá. até o próprio... Você viu que ela falou? É porque eu fico no controle. Até isso deve ajudar também E nos a consciência orgasmos corporal, dela. porque o que a maioria das mulheres acha? O que é a relação sexual? Uma coisa super espontânea, né? É. Eu vou olhar pro meu vibrador, pro pênis do meu namorado, já vou torgar. E não é, gente. Não, gente, a mulher não é... A mulher não é exercício. visual. A Mulher mulher... é um Exatamente. além, É. A gente saber como Custa funciona a nossa pensar. pelve. Então, né? Então vamos Então, vamos lá, pra parto. fisioterapia no pré-natal. Assim, quando a gente fez residência, pelo menos na maioria das vezes que eu reparava, assim, no pré-natal, os chefes, né, falavam, a partir de 30 semanas, 34 semanas, Nossa você vai no Senhora. fisioterapeuta pra ver como é que vai ser isso aí. E hoje eu vejo que não, o fisioterapeuta é muito importante em todo o processo, desde os primeiros Não, meses, mais ainda perto de ganhar, né? Então, como que é essa rotina? Como que é feito, assim, com as pacientes que chegam gestantes pra você? Você recomenda que comece em qual semana? Na primeira, se quiser. Na primeira semana? Antes de engravidar. Antes de engravidar. Não precisa de engravidar fazer fisioterapia. Você vê, se você malha a perna, malha o braço, malha a pelve também, Boa. gente. Tá ali no É meio do músculo. caminho. Exatamente. Não, o que precisa disfarçar acontece? É especial. interessante porque eu notei que de uns anos pra cá, as grávidas estão procurando mesmo, Uhum. porque o interesse, né, em Uhum, parto aumentou natural muito, né? aumentou Aumentou. muito. Não, com Uhum. certeza. E a Graças maior a Deus. preocupação dessas mulheres é
Laceração, ficar tudo disfunção. frouxo. O marido não sei o quê. Só que aí a gente tem que lembrar que não serve só pra quem quer parto normal. Pra quem sabidamente vai ser Qualquer- cesárea Como a gente também. faz, vai né? Gente, ser. porque a cesárea também, você imagina, vai cortar camadas e mais camadas aqui. Claro. Vai mexer no E seu tá tudo assoalho pélvico interligado, também, né? ué, porque vai abrir É. tudo, né? Vai Inclusive, a abrir, vai recuperação da forçar, cesárea né? é pior do que a Do do parto parto normal. É normal, pior, é. mas se aprender, por exemplo, eu ensino quando eu sei que a minha grávida vai ter cesárea, eu ensino ela a tossir. Uhum. Gente, porque você vai tossir e dói, Ah, é né? verdade. Eu ensino ela a tossir isso antes dela fazer a A cesárea, cesárea, né? né? E no caso da mulher do parto natural, a gente tem todo um trabalho, principalmente de respiração, do momento da contração, né? O momento do empurrar, né? Que é de Saber fazer a força Uhum. a correta, força né? correta. E também para preparar esse assoalho pélvico para Uhum. recuperação, porque realmente, né, gente, gera uma pressão. Lembra que eu falei que É Uhum. muito da grande, pressão, né? a disfunção da pressão altera, Uhum. né, continência e tudo mais. Essa mulher, imagina, tem um bebê dentro, né? É. Então, com certeza, vai ter uma alteração. Então, ela faz como atividade física. Muitas vieram para mim e pensaram, meu médico mandou fazer pilates porque pilates é bom para grávida, não tem impacto. E eu trato outras coisas. É muito diferente, né? E coloco elas para fazer tudo, só que com adaptação, né? Uhum, regulado, né? Trabalho, e quando vai chegando próximo mesmo ali, a partir do 7º mês, eu já começo a trabalhar mais firme a questão de respiração, da contração. E tem aquelas massagens também, não tem? Que faz com o dedo no canal vaginal, que o parceiro pode ajudar, ou isso não é muito utilizado? Olha, Helena, não é muito utilizado porque, primeiro, né? Difícil o maridão ir lá, né? Ficar. Difícil o maridão querer, né? É. Ter toda essa presteza, né? O homem, quando começa a coisa ali de pato. Agora, o máximo que eu vejo, fala assim, a relação sexual ajuda. Opa, aí beleza, não é? Aí eu... Cinesioterapia, eu li algo sobre isso. O que que é? Ajuda nessa... Cinesioterapia é o... Movimentação, não? Por exemplo, cinesiologia é o estudo do movimento. Cinesioterapia é terapia através do movimento. Aí a terapia através do movimento engloba várias Tudo, não é só essa técnicas, parte. não é só essa parte. Eu, quando trato uma pessoa independente do que seja, eu faço cinesioterapia nela, porque eu vou trabalhar o corpo dela sim, usando entendi. várias técnicas, né? E agora vamos para as perguntas, né, gente? Tem uma pergunta maravilhosa que tá todo mundo aqui pronto, doida para ouvir, né? Mas vamos começar. Quais que são os benefícios da fisioterapia pélvica? Existe alguma contraindicação? A gente já falou um pouquinho, né? Mas... Contraindicação nenhuma, gente, só indicação. Não tem contraindicação, tá? A partir do momento Qualquer que idade, você... não quer estar grávida, quer estar grávida. A partir do momento que você sente a necessidade, né? Você tem a necessidade de que precisa fazer uma fisioterapia pélvica, Pode fazer, começar, pode né? fazer, exatamente. E, como a gente já tá falando, é a mesma coisa que pompoarismo? Não, gente, Não não é é, a né? mesma coisa que pompoarismo. Quando eu vi essa pergunta, achei até engraçado, gente, mas associar fisioterapia pélvica com pompoarismo, essa é nova, mas Imagina não. o tanto que você está estudando, tantos anos, só para Exatamente. se resumir. No a ser só pompoarismo, pompoarismo, não né? é, gente. Mas Não o é. pompoarismo é, sim, Uma das técnicas, né? um grande aliado. Quando a mulher... Lógico, né, gente? Tem que ser viável, né? Eu não vou chegar pra minha velhinha ali de 87 anos e falar assim... Minha senhora, vamos fazer Joga um uma bola pompoarismo? pela pepeca. Ela não vai fazer isso, gente. É. Ela não vai. Ela vai nunca mais escrever na vida. Mas uma mulher jovem, né? Uhum. Elas estão super interessadas. Aliás, eu escuto muito, pompoarismo. A mulherada tá se interessando mesmo pelo Isso, né? pompoarismo e eu sou super a favor, né? E Uhum. nessa pegada, né, tem uma pergunta bastante interessante aqui. Como as tailandesas conseguem fumar pela pepeca? Lembrando que a gente não está estimulando o Soprar a tabagismo. vela. E tá, não gente? tentem em casa, né? Então, gente, pompoarismo aí, olha só. As tailandesas, elas praticam
pompoarismo bom, vamos lá. A maioria daquelas mulheres que você vê fazendo aquele fumando pela pepeca, né? Na verdade, já foi o homem um dia. Então, ela já tem um assoalho pélvico mais diferenciado. E Não sabia. Exato. Por quê? Porque quando elas fazem a cirurgia, né, de resignação sexual, elas precisam trabalhar muito essa questão da contração para relaxar, que aí é para poder abrir, porque o assoalho pélvico do masculino é fechado, então precisa abrir. Então, essas mulheres já têm maior ativação do assoalho pélvico naturalmente. Então, lógico, né? A gente vai ter uma lá que nasceu do sexo feminino e outra que fez a cirurgia. Então, o que elas fazem? Coloca o cigarro lá e faz esse movimento de sugar. E aí... Isso eu não consigo imaginar. Aí sai a fumaça. Aí depois elas conseguem fazer de expulsar. É interessante. Bem todo mundo vai fazer pompoarismo. O próximo episódio vai ser minha experiência com pompoarismo. Tem mais alguma? Mas o que a gente fica... não, pode falar. Não. É que sinto muita dor na relação sexual. A fisioterapia pode ajudar? Que a gente até já falou um pouquinho. A gente já até falou, sim. Pode ajudar. E, gente, mulheres, por favor, não sofram com isso. Vocês não precisam, sofram, não né? tenham esse preconceito. Procure um profissional que vai te ouvir, que vai te entender, que vai te tratar. O ginecologista, né? O fisioterapeuta. O sexólogo, né? Puxando a sardinha pro meu lado, né? Não sofre nem com... tabus não merecem. Nem com dor na relação, nem com incontinência urinária. Tem tratamento. Às vezes, uma coisa tão simples, igual eu falei, às vezes aprender a respirar já vai te ajudar. Por favor, não fique sofrendo, não fique pensando em cirurgia, não fique colocando o bendito do protetor diário todo dia para causar mais infecção ali, entendeu? E ter incontinência urinária, infecção urinária. Procure profissionais que possam te ajudar, tem tratamento, façam, gente. Então é isso, gente. A conclusão que a gente chega nesse nosso capítulo é que vamos parar com esse preconceito, vamos parar com essa preguiça, às vezes, de procurar um fisioterapeuta, né? Sobre pepeca, vamos falar sobre pepeca, vamos procurar pélvico. tratamento. Às vezes não precisa de medicação, não precisa necessariamente de uma cirurgia. Tentar primeiro fisioterapia, né? Porque igual a gente falou, não é só paliativo, cura também. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Que fica assim na cabeça das mulheres depois desse nosso episódio. E malhar, né? O assoalho pélvico, né, gente? Não só a perna e o braço, né? Exatamente. Com pompoarismo ou de outra forma, se quiser, tudo é válido. O importante é você não ficar... Com esses sintomas, né? Sentindo mal. Se conheça, gente. Põe a mão, se conhece. Tem muita gente, tem mulheres novas que não façam isso. Se conheçam e, no mais, é isso, né, gente? Então, tchau, gente. Muito Até obrigada, a próxima. gente. Tchau.